Quantas vezes por semana eu devo fazer musculação para ter os melhores resultados de ganho de massa muscular, hipertrofia e de definição muscular? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que a frequência que a gente faz os nossos treinos, ela deve ser pensada principalmente por grupamento muscular e também pelo grupo muscular em questão. Vou explicar melhor. Quando a gente fala de frequência de treinamento, por exemplo, a gente pode estar falando de quantas vezes por semana eu treino peitoral, quantas vezes eu treino bíceps, quantas vezes eu vou treinar quadríceps naquela semana. Normalmente a gente trabalha com um tempo semanal. E dentro dessa análise, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o nível do praticante, o nível da pessoa, né? O seu nível, você que está assistindo esse vídeo, qual nível você se encaixa. Falando de pessoas iniciantes, é interessante a gente frisar que a pessoa que está começando a treinar agora, ficou muito tempo parada e treinou pouco, está retornando agora, se encaixa no perfil de iniciante, ela deve focar em treinar de 2 a 3 vezes por semana, não precisa mais que isso falando de musculação. Se ela quiser adicionar outras modalidades, em outros dias ou em outros momentos do dia, ou até mesmo depois desse treino, não tem problema, mas esse vídeo aqui a gente vai focar na musculação. 2 a 3 vezes por semana para o iniciante está excelente, porque o iniciante ele tem que focar em ganho de força, boa execução dos movimentos, ganho de coordenação motora, e quando a gente fala de coordenação motora é inter e intramuscular. Intramuscular é dentro do próprio músculo, a coordenação daquelas fibras que estão envolvidas naquele movimento, por exemplo, rosca direta, as fibras aqui dos flexores do cotovelo. E intermuscular entre os músculos envolvidos nos vários movimentos. Os músculos que vão estabilizar, os músculos que vão te manter em pé numa postura correta. Então, o iniciante ele tem que focar nesses aspectos. E ele vai ter um ganho de força muito acentuado, porque o ganho de força inicialmente ele é principalmente neural, de melhores conexões entre os neurônios e o músculo. Isso vai fazer com que ele tenha mais força, mais coordenação, como a gente colocou aqui. Então esse é o foco do iniciante. Para isso, 2 a 3 vezes por semana já está excelente. Agora, se a gente está falando de indivíduos intermediários que já treinam há 6 meses, 1 ano, de forma ininterrupta, ou indivíduos avançados que já têm um bom volume de massa muscular, já tem uma força, já tem boa noção dos movimentos, é interessante a gente pensar na frequência semanal como algo para aumentar o volume de treino. O volume de treino é basicamente quantas séries a gente faz por semana, falando de forma simples. Então, a frequência vai ser uma forma de você aumentar esse volume de treino. Se eu treino 2 vezes por semana, o corpo todo na segunda e na quinta, por exemplo, e eu quero progredir meu treinamento, aumentar meu volume para ter mais resultados, pode ser interessante eu adicionar um dia de treino na minha semana. Então, eu passo a treinar, por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu adiciono 2 dias, e aí vai derivar desse assunto aqui as várias divisões musculares, que também é um assunto para um outro vídeo. Mas falando da frequência, é interessante a gente sempre pensar que ela vai servir o volume muscular. Como assim? Faço 10 séries por semana para peito. Segunda, faço 5 séries. Quinta, eu faço 5 séries. Então, meu volume semanal total é 10 séries por semana para peitoral. Agora, se eu quero dividir isso mais vezes, faço, por exemplo, 3 séries num dia, 3 séries no outro e 4 num outro dia, no terceiro dia. Vai totalizar da mesma forma 10 séries. Então, como o volume é semelhante, mesmo fazendo mais vezes, o resultado tende a ser semelhante, tá? Aí, então, como que a gente tem que pensar? Eu treinar mais vezes ou menos não é a única coisa que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar se o meu volume semanal total está aumentando quando aumenta a frequência. Por exemplo, faço 5 séries de peito na segunda, 5 séries de peito na quarta-feira, por exemplo. E quero aumentar meu volume na semana, passar de 10 séries semanais para 15. Eu posso adicionar mais 5 séries do meu trabalho de peitoral no sábado, por exemplo. Junto, claro, com os outros grupamentos. Estou dando exemplo peitoral aqui como um grupamento específico para a gente entender. Que essa grande questão de quantas vezes por semana eu devo treinar, ela vai sempre servir o volume semanal. Mas agora uma coisa extra que é interessante a gente pensar. A melhor frequência semanal e a melhor divisão de treino vai ser aquela que melhor encaixa na sua rotina, porque você vai conseguir mantê-la mais tempo e ter, portanto, mais resultado. Vai ficar mais tranquilo de você encaixar no seu dia a dia de trabalho, de estudo, vai ficar mais fácil, às vezes você separa mais seus treinos na semana, faz, por exemplo, 5, 6 treinos,
e os treinos ficam mais curtos um pouco. E aí dessa forma você encaixa melhor no seu dia a dia. Ou numa época mais corrida, você faz menos treinos e um treino um pouco maior, não tem problema, se o volume semanal total for semelhante. E é claro, tem outros aspectos também, como recuperação muscular de uma sessão para outra, recuperação muscular dentro do próprio treino. Por exemplo, você fazer 20 séries seguidas de peitoral no mesmo treino, pode ser que no final você tenda a cair o rendimento, cair a carga, cair a qualidade de execução. Então, de repente, é interessante você pensar em separar 10 num dia, 10 no outro, ou 2 num dia, 8 no outro, não precisa também ser simétrico. Então, esse é um assunto interessante de a gente pensar, que o que vai mandar é rotina, nível de treinamento, quantas séries por semana você está querendo fazer para aquele grupamento específico e qual a melhor forma que você se encaixa na divisão de treino mais adequada para você. Uma segunda dica extra aqui, para o vídeo não ficar muito longo, é a seguinte: você estagnou nos resultados de ganho de massa muscular, de definição, já ajustou dieta, já mexeu às vezes no aeróbico. Falando da musculação, o que a gente pode fazer? Aumenta o volume total na sua semana. Os iniciantes não precisa passar de 7 a 10 séries por grupamento por semana. Iniciantes que eles estão começando, como a gente falou no início do vídeo. E os intermediários e avançados podem trabalhar de 10 séries até 25, 30 séries por semana, a depender da sua recuperação, da sua vivência com o treinamento ali, da sua capacidade de recuperação e outros fatores, sono, alimentação, enfim. Então fica essa dica extra aqui sobre estagnação de resultado. Espero ter esclarecido um pouco sobre o quantas vezes por semana eu devo treinar, quais dias e tudo, para que a gente possa entender melhor que a frequência semanal ela vai depender desses níveis que a gente falou. Então, se fazendo essa análise, você consegue ter uma melhor orientação para você elaborar seu próprio treino ou para você conversar com o professor que elabora o seu treino para pensar sua rotina de uma forma que você tenha mais resultado. Se você quer mais conteúdos como esse, me segue aqui nesse canal, curte, compartilhe com seus amigos que também praticam musculação e até o próximo vídeo.